Professor, tudo começa pelo rascunho? Isso, exatamente. Mas aí já gera um problema, porque no segundo dia inclui 90 questões, além da redação, em 5 horas e meia para fazer tudo isso. Quando que sobra o tempo do rascunho? No primeiro dia nós temos, então, 90 questões com 4 horas e meia. No segundo dia, no domingo, nós temos no Enem 90 questões, novamente, com 5 horas e meia. Então, ficou para redação 1 hora. E aí poderíamos pensar que fazer um rascunho seria perder tempo. Mas, na verdade, quando você faz o rascunho, você otimiza o seu tempo. Porque você já vai partir para a redação, para a escrita mesmo, já sabendo o que você vai fazer. Então, é bom você reservar aí de 15 a 20 minutos, dentro desses 60, 70 minutos para a redação, para você elaborar um planejamento do seu texto. Se na hora de fazer o rascunho começam a surgir muitas ideias para conclusão e propostas de intervenção, como eu faço para organizar tudo isso no papel do rascunho? Não é o menor problema em você pensar na conclusão e nas propostas de intervenção. Pelo contrário, isso indica que você sabe onde você quer chegar. As propostas de intervenção, elas têm uma característica. Elas devem primar pela coerência, ou seja, devem estar coerentes com as causas que você apontou ao longo do seu texto. Ou seja, você faz uma mistura, então, no rascunho de setas mesmo. Você tem essas causas que você quer abordar do problema, por exemplo, mobilidade urbana, você pensa em consequências, e então pensa em soluções que resolvam o problema ou abrandem aquela situação. Professor, então eu posso abrir o texto com uma proposta de intervenção? Não é nem um pouco recomendável que você faça isso, porque, dado que as propostas devem primar por essa coerência, devem, então, apresentar uma solução para o problema ou para as causas que você apresentou, então não é bom que você comece o texto apresentando propostas de intervenção se você não apresentou ainda as causas. Não vai fazer sentido em relação ao sentido global do texto. E na hora da introdução, tem alguma fórmula, um padrão que eu posso colocar que é certo de não errar? Não, a estrutura clássica da introdução é, então, a apresentação do tema, também chamada de contextualização ou recorte da realidade, e, então, um direcionamento, a tese, que é a opinião central do seu texto, é a sua mensagem central. No caso do Enem, é uma espécie de projeto, é um período, uma frase que apresenta, então, o projeto do seu texto, as causas que você vai abordar nos parágrafos de desenvolvimento. Para falar do assunto, tem que formar repertório, não é, professor? Sim. É muito importante que o aluno, ao longo do ano, ele tenha um posicionamento diante do mundo curioso. Ele tem que ser curioso, buscar fontes confiáveis, ler bastante sobre diversos assuntos. Claro, pensando também no Brasil, os temas do Enem, eles têm um contexto brasileiro, então é importante se informar. Muito importante. É isso aí. E se você está meio por fora do assunto, a gente resolve. Professor João Paulo Prado, é com você. Olá, queridos, muito prazer. Eu sou o João Paulo, professor de Geografia do QG do Enem, e estamos mais uma vez aqui em A Hora do Enem. Nossa missão hoje, apesar de ser um professor de Geografia, é ajudar vocês um pouco na redação. A gente acha que um dos temas possíveis para a redação do Enem é mobilidade urbana. E aí eu queria falar para vocês rapidamente em 2 blocos sobre mobilidade urbana. No primeiro momento eu falo sobre alguns conceitos e uma questão ampla de mobilidade urbana e os problemas. E no segundo bloco eu volto falando com vocês de possíveis argumentos e medidas que podem ser tomadas para que vocês consigam uma redação nota 1000 aí no Enem. Bem, seguinte, falar de mobilidade urbana é falar de política pública. Hoje, o espaço urbano é um espaço conturbado e não necessariamente é um espaço de fácil acesso pelas populações. Basicamente, trazendo um primeiro conceito geográfico importante, é que as cidades elas crescem de 2 maneiras. Primeiro, verticalmente nas áreas centrais. E segundo, horizontalmente, é a horizontalização. No Brasil e nos países periféricos, a tendência é que as camadas mais pobres elas desloquem-se em direção à periferia. E é justamente aí que o tema mobilidade urbana ele ganha algo mais especial, porque essas populações estão bem longe do centro e elas diariamente fazem um movimento que, caso seja de um município em direção a outro município, chama-se movimento pendular, que é um movimento muito ruim em geral nos países periféricos. Então vamos lá. O que é mobilidade urbana? Mobilidade urbana é um conjunto de políticas públicas que tem um grande objetivo. E o objetivo é garantir um acesso democrático a todos os espaços urbanos. Esse é o conceito de mobilidade urbana. Conjunto de políticas públicas que tem por objetivo garantir o acesso democrático aos espaços urbanos. Por acesso democrático significa todo mundo poder acessar as diversas áreas urbanas. Fato que hoje é extremamente conturbado nos países periféricos.
Por quê? Justamente em função do nosso modelo de urbanização. O fato das camadas mais pobres terem sido segregadas em direção à periferia faz com que essas camadas isoladas de um centro de trabalho tenham muita dificuldade em acessar os grandes centros, aquela área de negócios, a área central, onde estão a maioria dos empregos. Então, hoje, quais são as maiores dificuldades relacionadas à mobilidade urbana? Qual é a problemática que você deve encaixar na sua redação? Primeiro problema é o tempo de deslocamento. O tempo de deslocamento ele é muito, mas muito demorado. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei um infógrafo para você conseguir olhar aí o tempo de deslocamento. Olha comigo aí, ó. Então, reparem o infógrafo aí, ó. A cidade do Rio, a região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, é a campeã. 141 minutos, quase 3 horas de deslocamento casa-trabalho. Depois São Paulo, 102 minutos, até Manaus lá embaixo, são 2 horas de deslocamento. Então, esse é um dos principais pontos. Daí, volta comigo aqui então, olha. É importante que você tenha conceitos. Conceitos são fundamentais na hora da sua prova. O que é uma região metropolitana? Região metropolitana, ou área metropolitana, como está escrito no seu infógrafo, é exatamente uma área conurbada entre uma cidade central, a metrópole, e cidades vizinhas. Conurbada vem de conurbação. Co significa união, a união de áreas urbanas, co-iurbação. Quando essa metrópole cresce horizontalmente, a sua área urbana passa a se encontrar com áreas urbanas periféricas. A união entre duas ou mais áreas urbanas nós chamaremos de conurbação e dará origem no futuro a essa área metropolitana. O deslocamento entre uma cidade dormitório, que é aquela cidade menor que foi conurbada, e em direção à metrópole, que é a área de trabalho, a gente vai chamar de movimento pendular. E esse é o maior desafio da mobilidade urbana nos países periféricos, que, como eu te mostrei, você tem que assentar em 3 grandes problemáticas. E quais são? Ponto 1. É o tempo de deslocamento, que é exagerado, como eu te mostrei. Ponto 2 é a qualidade do deslocamento. Muitas vezes o tempo de deslocamento pode até ser um pouco maior, porém, ele é de qualidade muito ruim. Ponto 3 é o custo do deslocamento. O custo do deslocamento é muito alto, mas muito alto. Empregadores, por exemplo, muitas vezes se recusam a contratar pessoas que estão mais distantes, em função do custo ser muito elevado. Tudo isso ainda vai ser permeado por mais um problema que está vinculado à imagem Brasil, que é o individualismo. Isso eu falo no próximo bloco, porque a gente vai falar dos problemas, vamos falar do individualismo para tentar puxar ganchos e apresentar soluções à questão da mobilidade urbana no Brasil.